18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você que está ligado em 100,7. Você que está aí sintonizando a Mix FM. Começa agora o programa 18 horas. Hoje, em segunda-feira, segundona, dia 6 de janeiro de 2020. Estamos começando aí mais uma semana super bem, juntos o melhor mix do Brasil, aqui em 100,7, Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares. Boa noite, Karime. Vambora aí, mais uma semana, hein? Juntos estamos no melhor mix, não é isso? Boa noite, fio. Simbora, Carlão. Muito boa noite pra você. Boa noite pra você sintonizado em 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite com as informações mais importantes e relevantes pra você, cidadão. Muito boa noite, Cid. Segundona. Cid Soares. Feliz da vida hoje eu. Hoje é o Cid, na segunda o Cid tá empolgadaço. Tô super empolgado. Olha, alô, Bacana. Carlão, como Fala, está, cara? Cid Soares. Pois é. Nosso Boa querido noite, Paulo Castro. Boa noite. Rapaz, eu tô quase no mesmo clima do... Tadinho. Tadinho. Não é brincadeira. O dia foi corrido. Não é brincadeira, Não, é que eu me guardo, positivo. né? Eu Eu acho me que é guardo pouco. pro meio do programa. E tu, Emi Luciano, como Emi estás Luciano. nessa Eu segunda, estou meu querido? ótimo, foi maravilhoso meu final de semana. Semana começando Olha aí aí. com o pé direito. Exato. Muitas coisas boas surgindo, né? E aparecendo, graças a Deus. Bacana, 6 horas e 2 minutos. 18 horas. Olha aí, domingo foi noite de Globo de Ouro, né? Que abriu aí a temporada de premiação e antecedeu aí ao Oscar, né? Pois é, a premiação que antecede o Oscar. Por quê, né? Geralmente os vencedores aí do Globo de Ouro repetem a premiação no Oscar, né? São Geralmente. favoritos, né? Viram os favoritos. Exatamente. E os filmes Era Uma Vez em Hollywood, 1917, surpreenderam e foram os vencedores da noite. Os longas conquistaram os principais prêmios nas categorias de cinema, superando os favoritos O Irlandês e História de um Casamento. E aí, pra completar tudo, Joaquim Fênix, estrela do filme Coringa. Eu tinha cantado essa pedra aqui lá no começo, Verdade, merecidamente. Tem os aplausos, né? E Renée Zellweger, que interpretou Jude Garland em Judy. Eles foram os vencedores aí de melhor ator e melhor atriz, né? Respectivamente em filme de drama. E teve climão, viu, Carinho? Tu acha que não teve climão? que Se não bacana. tivesse climão, eu nem iria. Olha só. Brad Pitt, ele recebeu o Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante por seu papel em Era Uma Vez em Hollywood. E no discurso de agradecimento, o ator quis fazer uma graça quando explicou por que não estava acompanhado pela sua mãe na premiação. Olha aí. Daí, ele vai e diz o seguinte, abre aspas. Gostaria de trazer minha mãe, mas não pude porque eles da imprensa sempre falam que estou namorando toda mulher que estou próximo. Seria estranho. Fecha aspas. O Boa. melhor de tudo foi a reação da Jennifer Aniston, que estava na plateia e fez aquelas caras e bocas, né? Que as câmeras, claro que não perderam em nenhum momento. Tá aparecendo aí no Mano? Jorge, coloca aí as fotos que viralizaram esse fim Isso de semana. mesmo, Karime. Foi um mix de Que cara é sorriso essa? irônico. Traduz esse Essa celular. cara aí, meu Deus, o crush tá que é vindo. isso? Uma coisa assim. Não, sorriso desprezo, né, gente? Foi meio Sorriso irônico. desprezo. Olha essa cara de Carinho para com conhece. isso, Não, né? ela fez uma cara assim, meu Deus, eu pegava esse homem e não pego mais. Não, Foi tipo isso que ela fez, uma não? carinha de nojo Ó, aí, eu sei que vai. foi um mix aí de sorriso irônico e desprezo e pode ser notado pelos fãs nas redes sociais e, é claro, viralizou. Show de bola. Pois é, Emi Luciano, pra quem não lembra, os dois atores, Pois é, pra quem não eles lembra... foram casados aí eles durante foram um tempo, casados né? Durante 4 anos, Karine. E até que ele filmou o Senhor e a Senhora Smith com a Jennifer... Com a Angelina Jolie e trocou ele pela Angelina. Foi Será que boa a vai ter troca, remix? né? Trocou 6 por meia dúzia, Trocou a né? Jennifer Foi boa a troca. pela 6 por meia dúzia. Angelina. Dá Não pra sei, pegar né? as duas. 6 por meia Gente, dúzia que ali. nojo, que feio. Tem Vai. diferença. A história aí é a cara dela E a com o separação discurso, deu muito o né? que falar na época, né? A separação deu muito o que falar e as fotos dela foi assim, o assunto mesmo de ontem pra hoje nas redes sociais, né? E só pra ressaltar, né? Que a Angelina de Carlão continua mesmo. Gracinha, né? Angelina Iris. Eu sei o que você quer dizer. Ele manja muito, sabe muito. Muito bem, 6 horas e 5 minutos em Manaus. Vamos juntos com você no melhor mix até às 7 da noite. Emi Luciano, Pois é, mande. lembrando aí que a galera que tá no aplicativo no nós canal da temos. Mix, tá concorrendo a ingresso de cinema, Bacana. viu? Tô de olho em vocês. Quem comentar aí bastante, pode ganhar. Melhor mix do Brasil é aqui, 6 e 5 e até às 7 você confere aí o programa 18 horas. Você está ouvindo
18 horas. Bom, e hoje começou a circular na internet a folha de pessoal do alto escalão do governo do Amazonas com os novos valores após, o governador Wilson Lima aumentarem até 225% os vencimentos de seus assessores mais próximos. Isso mesmo, são 140 assessores que tiveram seus salários ajustados em até 225%. 225%. Só para dar um adendo. Bom, de acordo com o levantamento ao qual o 18 horas teve acesso, a decisão do governador aumenta em mais de R$1.800.000 a folha do estado só com esses 140 assessores. Essa folha do alto escalão do governo, privilegiada com um super aumento, revoltou os servidores públicos que tiveram seus salários e promoções congelados até setembro de 2021. A revolta, como se constata, não é para menos. Com certeza, a repórter Nathalie Moraes traz mais informações sobre esse mega reajuste para uma casta de assessores do governo, do governador e do governo Wilson Lima. Os reajustes para secretários executivos, adjuntos e diretores foram feitos na virada de outubro para novembro de 2019. E a lista inclui pelo menos 140 nomes. Com a aprovação da lei delegada na Assembleia Legislativa aqui do estado do Amazonas, o governador Wilson Lima foi autorizado pela Casa a mexer nas remunerações dos secretários executivos, incluindo os comissionados da Casa Civil e a vice-governadoria, os secretários executivos, executivos adjuntos, diretores de autarquias e fundações titulares de outros cargos de confiança. E mesmo diante de um cenário de crise na saúde aqui do estado, o aumento foi de 225%. Na contramão do alto escalão, em julho do ano passado, os deputados estaduais aprovaram por 14 votos a 7 o projeto de lei enviado pelo governo, o chamado Pacote de Maldades, que congelou o salário do servidor aqui do estado até 2021 e limitou o teto de gastos do Amazonas. Indignado com a situação, o professor Seixas lamentou a atual situação do estado. E fica esnobando dinheiro aí, aplicando em outras contas do seu interesse aí, interesse próprio, interesse de amigos, e a aplicação mesmo do dinheiro público onde devidamente tem que ser aplicado, não está sendo. Os deputados do estado do Amazonas, eles têm que esquecer esse negócio de amizade que tem com o governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, e ver o lado do povo. Se não está dando para administrar, tem que sair. Revoltado, o secretário-geral do Movimento Unificado dos Servidores Públicos, Lambert Melo, lamentou a situação e disse que já podemos iniciar o ano de 2020 com uma paralisação da categoria dos professores. Nós estamos bastante revoltados com essa decisão do governador do estado de dar esse reajuste astronômico, absurdo para os seus apaniguados, quando fez toda a sociedade amazonense sofrer com uma greve de 40 dias dos professores. E, portanto, nós devemos estar tendo uma reunião emergencial do MUSP, do Movimento Unificado dos Servidores Públicos, para discutirmos mais essa maldade que o governador do estado faz com o serviço público e com a sociedade amazonense, para que nós possamos nos organizar e ver uma maneira contra essas arbitrariedades que esse governador vem fazendo. E também nós devemos, na categoria dos professores, já no dia 3 de fevereiro, estarmos realizando, através do Sindicato dos Professores Aspro Sindical, uma grande Assembleia Geral para já de imediato tomarmos uma decisão da nossa categoria contra todo esse pacote de maldades que esse governador vem fazendo contra os professores e contra o serviço público. Ainda no ano passado, o governador Wilson Lima recebeu mais de R$223 mil em diárias, em 29 viagens registradas no portal da Transparência, uma média de R$22.300 por mês em 10 meses. Nathalie Moraes para o 18 horas. Também 6h09 em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa, 18 horas até às 7 da noite. Karime Leão.
Está aqui ao vivo a repórter Nathalie Moraes para conversar com a gente mais a respeito desse reajuste salarial e também a gente até separa, que a gente lembra, né, do chamado pacote de maldades, que é como ficou conhecido, né, o pacote de medidas do governador Wilson Lima pelos funcionários, né, pelo funcionalismo público. Boa noite, Karime, boa noite, Cid, Paulo Castro, Carlão, boa noite a todos os nossos ouvintes. Então, Karime, já tem alguns meses, né, que a gente vem noticiando aqui mesmo no 18 horas sobre esse pacote de maldades feito aí pelo governador Wilson Lima. Os servidores públicos costumam chamar esse congelamento de salários de pacote de maldades e agora ele congelou de um lado e descongelou, como os servidores públicos mesmo estão dizendo nas redes sociais, descongelou do outro. Por quê? Como eu disse aí na matéria, mais de 140 nomes, que foi a lista na qual nós tivemos acesso pelo portal da Transparência, foram beneficiados aí com aumentos de até 225%, Karine. Esses aumentos verdadeiramente são assustadores diante de uma crise na qual o nosso estado vem enfrentando. A gente vem noticiando aqui mesmo no 18 horas uma crise na saúde pública, uma crise na segurança diante de tanta dificuldade, um aumento de mais de 225%. Eu separei aqui alguns nomes, alguns valores. Vai destacar, Karime, que não há nenhum lugar do país algo parecido, nem próximo. Que tem um reajuste. É surreal. Sim, verdadeiramente o país vem desde o ano de 2014 passando por uma crise. A gente até vem falando bastante disso também. Exatamente. Que em 2020 a gente pode sim voltar a dar uma respirada na nossa economia, mas a gente sabe que no ano passado o governo disse que o Amazonas estava fechando a conta no vermelho, né? O governador disse várias vezes que nós estávamos fechando o ano completamente enforcados. E vale ressaltar também que no ano passado nós batemos um recorde na arrecadação. Foram mais de 4 bilhões de reais. A gente também falou disso. A mais, aqui, né? A mais do que o governo anterior. A gente também falou disso aqui no 18 horas. Só para vocês terem noção do que eu estou dizendo, desses valores, desses aumentos aí, por exemplo, um servidor que trabalha hoje como diretor administrativo de uma unidade hospitalar, que ganhava aí cerca de 18 mil reais, passou a ganhar cerca de 30 mil reais. Um aumento aí de 63%. Já na Casa Civil, tem um servidor que teve um aumento aí de 148%. Servidor aí que ganhava cerca de 9.300 reais, atualmente ganha 23 mil reais. Uau! Agora, com certeza, para mim, eu acho que para todos os nossos ouvintes e para vocês também, foi um dos reajustes mais surpreendentes, né? Lá na tabela você consegue constatar que um secretário executivo ganhava cerca de 7 mil reais e atualmente ele ganha 22.728 reais. Assustadoramente, aí esse secretário executivo ganhou um aumento de 225%, viu, Cidão? Olha, é bom lembrar que essa tabela está publicada no portal 18horas.com.br. Você pode ir lá conferir. Olha, e aqui realmente no aplicativo Humano as pessoas estão impressionadas com esse número, com esse valor, né? E um deles fala que os hospitais na maior penúria e esses abutres, assim como ele coloca, aumentando os salários. Enfim, é vergonhoso, deveriam fazer, né? Deveriam remanejar esse dinheiro para outros setores, outras áreas, principalmente a saúde, que nossos amigos do aplicativo Humano estão falando. Em relação a esse aumento de salários de dirigentes, a Secretaria de Comunicação do Estado mandou nota falando o seguinte: a medida adotada no âmbito da reforma administrativa amparada na Lei Delegada número 122 de 15 de outubro de 2019 decorreu da necessidade de estabelecer critérios objetivos para reduzir a discrepância entre a remuneração do titular e seus substitutos legais, representando a correção da defasagem de mais de uma década, a exemplo do reajuste concedido aos secretários de Estado em 2018. A medida não gera impacto na folha de pagamento do Estado porque é resultado da reorganização da estrutura do Executivo, assim informou a nota do governo do Estado a respeito desses reajustes. Karime, vale lembrar também que o salário do governador e do vice também sofreram aí um reajuste, né? Eles passaram de 15... No caso, o governador ganhava 15 mil, o vice-governador 13.500, passaram aí de 28 para
O governador passou a ganhar 28 mil e o vice-governador 26 mil. Isso a partir de janeiro do ano passado. Isso mesmo. O reajuste foi assinado em janeiro do ano passado, Não, é isso? Foi assinado em dezembro do ano passado. 18 e valeu a partir de janeiro de 2019. Esses reajustes, eles já passaram um ano com esse salário reajustado? Já começaram o mandato já com um salário maior. Com um salário maior. Muito obrigada, Nathalie Moraes, pelas suas informações aqui ao vivo no 18 horas. Bom, essa situação só vem a comprovar o que a gente cansa de repetir aqui no programa 18 horas. As prioridades neste governo estão invertidas. Nada justifica que um grupo de assessores sejam beneficiados com até 225% de reajuste, enquanto professores, médicos, policiais, enfermeiros, enfim, todos os demais servidores públicos estão com seus salários achatados. Enquanto isso, falta material básico nos hospitais para combater a infecção hospitalar. Materiais que custam R$1, R$2, R$3. Como informamos aqui no programa, né, e informou ainda o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana. Muito bem, enfim, né, falta foco a esse governo, né, o que a gente vem falando e que é óbvio também, né, visível, né, se tem dinheiro de sobra, os números do portal da transparência indicam que o Estado teve um excesso de arrecadação da ordem de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Esses recursos extras deveriam ser alocados para sanar os problemas na área de saúde, na área de segurança, na educação e não, é óbvio, é claro, para reajustar salários de assessores nesse momento, principalmente, né, Karine? Era o momento de crise que estava falando. Saúde é prioridade. E que o governo disse que estava pagando dívidas de governos passados e tal, não tinha como fechar as contas. Daí são os assessores super bem pagos, muito bem pagos, para evitar que o governador cometa esse tipo de erro. Mas pelo que se percebe, é que eles estão mais preocupados com seus próprios salários. É aquela velha história, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E como se vê, não é farinha pouca, nem muita farinha, né? Tem muita farinha nesse caldo, muita farinha. O governador Wilson Lima teve seu primeiro ano de mandato, é a maior arrecadação da história. Foram 21 bilhões e 900 milhões de reais, ou 4 bilhões a mais de receita bruta em comparação a 2018, um crescimento que foi de quase 24,45%. Aí a diferença é mais de 2 vezes, hein? O que o governo gastou em 2019 na Secretaria de Estado de Saúde, a Suzan. Os números estão no portal da Transparência do Estado desta segunda-feira. Vamos aos detalhes com o repórter Azaf Augusto. O portal da Transparência mostra que o Estado teve 4 bilhões de reais a mais em 2019 de receita bruta, se compararmos com 2018. Mesmo assim, o governo pagou bem menos em dívida de exercícios anteriores do que pagou o ex-governador Amazonino Mendes na gestão passada. Segundo dados do portal da Transparência, o ex-governador amazonino pagou mais de 822 milhões de dívidas de exercícios anteriores, enquanto Wilson Lima pagou cerca de 722 milhões de reais. O portal da Transparência aponta que o Estado arrecadou mais de 21,9 bilhões de reais em 2019. Essa é a maior arrecadação da história do Amazonas. Mesmo com recordes de arrecadação, o Amazonas vive uma crise na saúde. E a gestão que o governo vem fazendo nessa área gerou críticas do presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto. O deputado usou o Twitter para dizer que o Estado arrecadou mais do que o previsto e que, por isso, não deveria existir crise na saúde. Josué Neto também disse que isso mostra que o governador não acertou nas prioridades. Só para situar o caso, o Wilson e Josué eram aliados no início do mandato, mas agora, mais próximo do superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, e do presidente Jair Bolsonaro, Josué, que já estava se distanciando do governador, não poupa críticas à gestão de Wilson Lima. Azaf Augusto para o 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 19 minutos em Manaus. Vamos dar início aí à playlist 18 horas, né? Voltando aí com o SOS, o primeiro single póstumo do DJ sueco Avicii, que teve os vocais da cantora estadunidense Aloe Black. Então, a Aloe Black está com ele aí, né? SOS entrou na primeira posição da parada Dance Mix Show Airplay da Billboard, em sua edição
de 1º de junho de 2019. A música foi lançada ao lado de um vídeo com comentários no Avicii Memory Board. Pois é, Cid, não podemos esquecer do vídeo feito nos bastidores, que foi lançado 2 horas antes do lançamento de Isso SOS. mesmo, né? Esse vídeo já estreou no número 1 na parada de singles da Suécia e em 2 dias de venda. Só isso, tá? Músicas importantes e marcantes permanecem aqui na nossa playlist. E a Avicii, com os vocais de Yellow Black, está aqui com SOS. Playlist 18 horas. Mix FM 100,7, a música 1 da playlist de hoje aqui no 18 horas, a Avicii e a Yellow Black em 100,7. 18 horas. Bom, e os protestos dos servidores públicos são em todas as áreas. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Sintean, enviou um ofício para a Secretaria Estadual de Educação e para o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, exigindo o pagamento das sobras do Fundeb, tanto para os profissionais do magistério quanto para os trabalhadores administrativos. Pois é, em consulta feita hoje, 6 de janeiro, no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, foi identificado que o gasto do Fundeb com os profissionais do magistério em 2019 atingiu o percentual de apenas 56,95%, o que resulta numa sobra de 3,05%, que deveria ser utilizado para o pagamento, para a remuneração, do magistério em forma de abono, conforme determina a lei. E para conversar sobre o Fundeb e a situação salarial dos professores, está em nossos estúdios o diretor de finanças do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sintean, Kleber Ferreira. Boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao 18 horas. Boa noite, Karime, boa noite, Paulo, boa noite, Cid Soares, boa noite, Carlão. Boa noite, a gente querido. agradece mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente. Bom, então, os professores têm direito a abono, já que o Estado não gastou o limite mínimo do Fundeb com o salário dos professores? Sim, os professores têm direito. Nós do Sintean, nós estávamos... Esses dados que foram colocados no nosso site, ele é do Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos da Educação, que é o CIOP. O CIOP, ele tem um dado até o 5º bimestre. Então, com esse dado que nós estamos formando, até o 5º bimestre, o governo precisa atualizar esses dados até o final do ano. O que nós estamos questionando aqui? O professor tem o direito ao abono e ao rateio. Só que nós estamos questionando os valores. O governo está dando um valor... 2000 e... que nós estamos considerando bem abaixo. O governo está dando um valor de 2.250 para 60 horas. Para 60 horas. 40 horas ele disse que é 1.500 e 20 horas 750. Segundo o secretário, dizendo que seria apenas R$348. Mas como isso? Nós estamos questionando isso, porque até outubro eles só tinham gastos na remuneração 56,95%. Isso dá 3%. O Fundeb estadual é de 9 bi. Não, nós estamos falando de 270 milhões. 270 milhões para um condizente de profissional de 33 mil, mais ou menos, né? De 30 mil a 33 mil que nós somos. Aí o que o Estado diz? Olha, o Estado está aqui dizendo que ele tem que pagar o abono, tá pagando o abono, que seria só 348 para professor 20 horas. Opa! Aí o secretário tem que apresentar no que eles utilizaram o dinheiro, porque eles receberam no mês de novembro 123 milhões de Fundeb e no mês de dezembro 133 milhões. O que o Estado não alega nas suas informações é quanto eles utilizaram, por exemplo, até o mínimo de 60%. Nós já tínhamos ciência e já estávamos colocando isso desde outubro, que o Estado teria que pagar o abono porque não ia alcançar os 60%. E volto a repetir, mais uma vez o Estado do Amazonas faz um problema que pra gente, isso daqui é um desvio da função do Fundeb. O que a lei diz é que isso aqui deveria ser extemporâneo, tá virando regra. O Estado não paga o mínimo considerado pro professor. Faz congelamento, nós tivemos que ter reajuste por causa de uma greve de 40 dias e volta agora, mais uma vez, o Estado não pagar o mínimo necessário para o professor. E a gente com uma lei de congelamento em cima. E eles não conseguem pagar 60%. Então é um absurdo, é uma má versação de verbas do Fundeb que nós estamos vendo. Kleber, fechado o ano de 2019, constatou-se que o Estado teve a maior arrecadação da história e os servidores continuam com seus salários congelados. A situação financeira não justifica mais arroxo, não é isso? É isso, e vou dizer mais.
Por que nós estamos pedindo que dê para pagar, inclusive, para os funcionários que não são do magistério? Porque o Estado, com certeza, está reprogramando 5% para usar no primeiro trimestre, tendo superávit, tendo aumento na arrecadação. Então, não havia necessidade de fazer nem, apesar da lei garantir, aqui eu quero deixar claro, a lei garante a reprogramação de 5%, mas eu tenho certeza absoluta que sem essa reprogramação, inclusive, daria para dar o abono para aqueles que não são do magistério, que são os administrativos, que são aqueles que estão em outra função que não determinadamente dentro da escola. Então, assim, o Estado hoje, até outubro, ele não conseguiria, mesmo com a reprogramação de 5%, ele não chegaria a, ele teria uns 2%, por exemplo, do valor do Fundeb, que teria que ser utilizado, inclusive, para aqueles que não são professores. Então, assim, o que hoje a SEDUC, o governo, faz em dar uma entrevista, é enganar a população, porque ele não apresenta os dados. Ele fala os números por alto, inclusive o Conselho do Fundeb chegou a falar, num áudio que está circulando na internet, que ele ia ratear 10 milhões, o secretário fala em 23, ele mesmo não se entende. Ele mesmo não se conta. Então, o que nós estamos fazendo? O CITEA já pediu os dados, porque a SEDUC e o Conselho do Fundeb vai ter que apresentar quanto está hoje dos 60% mínimo, porque 23 milhões não chega a 1% do Fundeb. Não chega a 1% do valor do Fundeb. E a gente viu que até outubro aqui, nós tínhamos 10% ainda que não tinha sido gasto. Do valor total do Fundeb, e que só estava 56%, ou seja, faltava 3% para chegar nos 60%. Não, nós estamos falando de 9 bi do Fundeb. Tu pega 10%, tá falando 900 milhões, é muito dinheiro. É muito dinheiro para, de repente, aí o governo precisa ser mais claro nos dados, ser mais transparente, que infelizmente é uma coisa que esse governo não é. Afinal de contas, tem que prestar contas, né? Estamos falando da coisa pública, de dinheiro público. Federal. Dinheiro federal ainda por cima. Inclusive, que é para pagamento dos profissionais. Aí a gente precisa fazer uma greve para ter aumento, desnecessário dizer, porque tá aqui o dado que nós estamos dizendo desde o início do ano. Nós estamos colocando, inclusive, o secretário da Cefaz, em várias reuniões que nós tivemos, que teria superávit, que teria o dinheiro do Fundeb, que nós da educação, e aí, lógico, nós temos que ser solidários a todos os servidores públicos, né? Porque isso não é uma situação só da educação, mas nós da categoria da educação, nós temos um fundo, que é o Fundeb, que garante o pagamento, que é justamente para a gente poder ter o devido aumento, o devido reajuste do salário. Kleber, você falou aí na possibilidade de greve, né? O ano letivo já está para começar aí no caso, né? Então a possibilidade dele já começar aí com uma greve? Olha, nós não queremos chegar a esse ponto, mas nós já colocamos que com o fator previdenciário aumentando, que tirou 3%, não vamos esquecer que aumentou o fator previdenciário de 11 para 14, que já tira 3% do salário. Isso é um fato. Então, assim, esse rateio do jeito que está e a falta de diálogo com esse governo, a gente não descarta a possibilidade de iniciar o ano com uma paralisação. Nós não queremos isso, que a gente sabe, porque quem pena somos nós. É o professor que ficou até 28 de dezembro em sala de aula, não é o governo do Estado. Agora, o governo do Estado precisa ter transparência, precisa dizer quanto do percentual está sendo dado para 60%, para ser só 23 milhões que estão sendo rateados, e precisa, inclusive, combinar com o Conselho de Acompanhamento e Controle Social para não mandar um áudio dizendo que era 10 milhões e o secretário dizer que é 23 milhões. Pois é, que não tá, nem isso está combinando, né? E o que a categoria pode destacar de avanço aí na educação no ano que passou? Não, mesmo com todos os percalços, os professores cumprem suas funções, estão procurando se especializar cada vez mais, com aumento de número de mestrado e doutorado, mesmo o governo não autorizando ninguém, porque o professor, para fazer mestrado e doutorado, não tem jeito. O professor está em sala de aula, ele tem dificuldade de fazer, precisa de uma política pública eficiente que garanta que esse professor saia. Aí eu vi no final do ano, eles tinham a proposta de fazer a contratação de temporário para garantir a ida desses professores para qualificação. E o certo seria isso, né? É isso, claro. Especializar ainda mais os professores para não ter que desembolsar nada, porque eles já passam a ter direito a um valor melhor de salário. Exatamente. Mas e aconteceu isso, o planejado do ano passado? Não. A gente ainda continua, nós ainda estamos esperando e discutir essa questão, porque nós tivemos alguns com as titulações no período da greve. Fora o período da greve, nós tivemos perda, mais uma do congelamento, depois a questão previdenciária. O abono do Fundeb não é uma benesse governamental, é porque a lei diz, e nós estamos questionando esse valor. É preciso que o governo do Estado e a SEDUC diga quanto eles estão de fato em caixa. Bom, o governo divulgou que vai fazer uma parceria com o Instituto Natura para implantar o novo ensino médio no Amazonas. Os professores estão sendo consultados sobre isso? Com certeza não. Nem os professores, nem o sindicato, nós somos contra. Porque é o seguinte, não é que a gente não queira o apoio
da iniciativa privada, dos institutos, eles podem apoiar. Isso não pode ser fator de mais gasto público. Vou dizer uma coisa, por exemplo, o governo quer retomar o Vale Alimentação pelo Sodexo. Nós do sindicato, do Sintean, nós vamos entrar inclusive na Defensoria Pública, onde tiver, para ser contra. Porque não tem necessidade de ter um gasto a mais. Mas peraí, manda no professor. Explicita um pouco isso para o ouvinte. O que é o como Sodexo? É que seria esse negócio? Pessoal, os professores hoje recebem um Vale Alimentação de R$450, que hoje é colocado no contra-cheque. Bom lembrar que Vale Alimentação não incide sobre imposto de renda. Que a pessoa diz, vai aumentar o Vale Alimentação, vai aumentar o imposto de renda. Não incide. Então a gente recebe R$450. O governo acaba de dizer que vai aumentar R$50, mas quer trazer de volta o Sodexo. A gente vai pagando. para R$500. Unificar para R$500, mas com o Sodexo. O que é o Sodexo? É uma empresa privada que faz uma carteirinha, um cartão, que você vai na loja comprar com este cartão. Só que ele tem custo de administração, tem custo de coisa, e o professor não tem necessidade nenhuma, porque com dinheiro na mão ele pode comprar o de BTD da taberna ao maior supermercado que tiver. Quando no Sodexo não, ele só vai comprar aonde o cartão passa. Entendeu? Então a gente é mais um problema. O imposto de renda que o senhor destacou? Não, o imposto de renda não incide. O Vale Alimentação não incide sobre o imposto de renda. Nem o cartão, então continua a mesma nem coisa. o cartão, mas só que é dinheiro público que sai da educação para pagar o cartão administrativamente e para pagar também o custo do cartão. É meio que um cabresto, né? Já estão premiando o Sodexo para ganhar um dinheiro. A empresa. Manda, coloca limitando as opções do... É meio um cabresto, né? Tipo assim, conduzindo para onde vocês devem gastar. Agora, falando em orçamento, que é praticamente de 3 bilhões, em torno de 3 bilhões, 940 milhões, né? 2 bilhões e 940 milhões de reais, quase 3 bilhões o orçamento para a educação esse ano. O que se pode esperar, né? Com esse orçamento? Em 2020, com esse orçamento. O orçamento da educação, a gente já percebe que é o seguinte, nós temos dificuldades para aumentar. A gente precisa de mais, isso é um fato. Mais de 3 bilhões? Mais, por quê? Porque o que nós estamos colocando hoje? A lei garante que esses 25%, que é mais ou menos isso, 25% seja utilizado em educação do orçamento total do Estado, que é quase 1 trilhão. Aí o que acontece? Para a gente ter a qualidade do professor recebendo de uma escola com qualidade, não tem jeito, precisa de dinheiro. Para você ter uma escola, por exemplo, de ensino privado, você precisa de ter mais escola, ou de ensino integral, você precisa de mais escola, precisa construir escola para sair do aluguel. Então, inevitavelmente, nós precisamos de recursos. O custo aluno qualidade, que é algo que o movimento defende nacionalmente, ele estabelece justamente isso, que a gente chama de CAC, custo aluno qualidade inicial, que é a gente sair da lógica do orçamento apenas e passar para a lógica da necessidade do aluno. O que seria isso? Quando eu digo assim, não, eu preciso de uma caneta, de um caderno, isso custa quanto? Né? Eu preciso que o professor receba, isso custa quanto? E não apenas a gente ficar, olha, a gente tem isso engessado. O orçamento geral. E não dá para fazer mais nada. Tem uma média de quanto o aluno gasta por mês, ou a média assim de aluno? Hoje, dependendo do 2.700 é o aluno ano, né? 2.750 aluno ano, isso vai ter no Fundeb um pouco mais, 3.200. Agora, o custo aluno qualidade, hoje está colocando para 4.600. A gente precisaria ter, exato, a gente precisaria ter pelo menos mais 50% a mais, no mínimo, para garantir as qualidades, para garantir um melhor ensino para nossos alunos das escolas públicas. Só a título de comparação. O Humanizare. O Humanizare, o custo de um preso. Um preso é 3 vezes mais. R$4.000 por mês, não é por ano. R$4.000 por mês, ou seja, gasta mais com preso do que com aluno, muito mais, muito mais. Na área da educação. Nós estamos falando do valor aluno ano. Só para corrigir, anual. O orçamento do governo total para este ano é 19 bilhões. Total. 19, total. Tá certo, então, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 horas. Conversamos com o presidente, né, Tesoureiro, sou secretário de Finanças. O tesoureiro. Presidente é a professora Ana Cristina. Obrigada, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Sintean, Kleber Ferreira. Suas considerações finais, sua expectativa para esse ano? Pois é, o ano não acabou, 2019 pra gente. A sensação que a gente tem é que o ano não passou. Não virou, O ano não virou. A gente tá tendo as mesmas lutas, com as mesmas perspectivas de 2018, 2019. A gente Foi espera, difícil, né, pros professores. A gente espera que 2020 seja melhor para os professores e basta o governo. A gente tem que ter transparência, a gente tem que ter vontade de fazer, tem que ter diálogo, porque tá colocado claro isso aqui. Tudo que nós dissemos em 2019
para este governo intransigente, está acontecendo agora. Teve superávit? Teve. Tem dinheiro do Fundeb? Tem. E agora eles estão fazendo a malversação de verba, tendo que pagar abono porque não usaram 60% mínimo. Mesmo recebendo em novembro e dezembro, e a gente dizia isso. Vocês vão receber recurso, tem que se programar para isso. Tá bom, muito obrigada. Conversamos com o diretor de finanças do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Sintean, Kleber Ferreira. Uma ótima noite. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. 6 horas e 37 minutos em Manaus. Você está na 100,7 Mix FM, o melhor mix do Brasil. 18 horas. Segunda música, hein, da nossa playlist de hoje foi a faixa mais tocada nas rádios em 2019, que é Sam Smith e Norman Dancing, né? Dance with a Stranger, né, Cid Soares? É isso mesmo. Olha, a crítica Brittany Spanos escreveu na Rolling Stone, afirmando que essa música toca a todos de forma refinada. Força que vem da alma de Sam Smith, né, e da visão solo de Normani, por ser uma diva sex da dança. Ela conclui sua crítica chamando a música de simples e divertida. Pois é, Cid, a Society Press classificou Dancing with a Stranger como a segunda melhor canção de 2019 e terminou o ano na parada da Billboard em 38º lugar na lista de melhores músicas de 2019. Portanto, Sam Smith e Normani, Dancing with a Stranger é a segunda música da playlist de hoje. Playlist 18 horas. 6 horas e 41 minutos em Manaus, a segunda, né, de hoje, da playlist de hoje em 100,7. Sam Smith e Normani, Dance with a Stranger em 100,7 aqui na Mix. 18 horas. A falta de equipamentos de proteção individual no Hospital João Lúcio completa um mês amanhã. Suzan confirmou falta de material. Enquanto isso, profissionais da saúde se expõem a risco de contaminação e até morte por superbactérias confirmadas no João Lúcio. Os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. A falta de equipamentos para cuidar de pessoas infectadas com 3 tipos de bactérias altamente perigosas e super resistentes a antibióticos vai ser denunciada pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas. O presidente do sindicato, Mário Viana, disse que isso tudo é resultado da superlotação e ausência de insumos e medicamentos nas unidades de urgência e emergência do estado. Tudo começa, muito possivelmente, por conta desses ambientes em que você tem 10 leitos e se coloca 30, 40. Esses pacientes ficam em íntimo contato. O movimento do profissional de saúde é ruim, o ambiente está cheio de bactérias. O EPI é para proteger o profissional de saúde e também evitar que o próprio profissional de saúde seja um vetor de levar uma infecção do paciente do leito 1 para o leito 2, para o leito 3 e assim sucessivamente. Conforme denúncia recebida pelo 18 horas, os profissionais de saúde ficam o dia inteiro com material contaminado. Então a gente tem que usar um capote e desprezar, né? Porque esse é o certo. Mas você passa o dia todinho com o capote contaminado, cuidando do paciente e a gente tá sem material. Tinha leito para internar, estavam pedindo leito para internar os pacientes que estavam lá no politrauma, só que não tinha material, aí eles estão conseguindo kit para internar o paciente. Tá complicado a gente trabalhar, a gente tá ali exposto a vários tipos de doença, O médico Mário Viana disse que isso é um absurdo. Ficar com o mesmo avental, com o mesmo capote descartável de manhã até o final do plantão, isso é absurdo. Cada paciente que ele tem contato e que tem suspeita de infecção, ele tem que trocar o capote, lavar as mãos e se equipar todo de novo, com gorro, máscara e tudo mais. Por isso esse material é descartável, não é caro, entendeu? Na verdade, o desabastecimento da saúde vem acontecendo há muito tempo e possivelmente todo esse desabastecimento, juntamente com a superlotação, está levando a essa situação agora. Nós temos o risco realmente de ter uma epidemia de bactérias multiresistentes. Quantas vidas vão se perder? Os equipamentos de proteção custam entre 50 centavos a R$1. A falta desses equipamentos também impede que pacientes em estado grave possam ocupar um leito na UTI, mesmo tendo leitos sobrando. É que 3 pacientes estão internados nas UTIs 1 e 2 com superbactérias. Em nota, a Suzan
confirmou a falta de EPIs e disse que já comprou e empenhou os itens. Os equipamentos deveriam ter sido entregues dia 7 de dezembro do ano passado. Um mês depois, nada foi entregue. A Suzan disse que notificou a empresa responsável e que está convocando os fornecedores para a reunião. Volto com vocês. E o governador Wilson Lima anunciou na manhã de hoje a contratação de 3.000 técnicos de enfermagem das empresas que prestam serviço ao sistema de saúde do estado. O cadastro acontece desta quarta-feira até o próximo dia 11 e de 13 a 17 de janeiro, no período das 8 da manhã às 5 da tarde, inclusive aos sábados, no Centro de Convenções Vasco Vasques. E a relação dos documentos e dos servidores que serão contratados com data e horário específicos já está disponível em todas as unidades de saúde do estado. Segundo o governador, os funcionários permanecerão nos seus postos de trabalho sob regime temporário, com possibilidade de renovação do contrato em até 4 anos. O governo vai elaborar um plano para contratar o resto da mão de obra necessária para atender a demanda. O governo sustenta que a substituição no sistema de pagamento respeita a lei de responsabilidade fiscal, já que não haverá mais admissões, e que a medida tem respaldo do Ministério Público de Contas e do Tribunal de Contas do Estado. A medida, segundo o governo, visa auxiliar a reestruturação do sistema de saúde, cujas despesas com pagamento de pessoal será reduzida em 30%. Equipes das Secretarias de Estado de Administração, Saúde e Processamento de Dados do Amazonas e do Bradesco vão atuar no processo de inscrição. A contratação será imediata e os funcionários receberão os salários no mês de fevereiro por meio de conta aberta durante o cadastramento. A contratação de forma direta, sem intermediação de empresa ou organização social, é considerada ilegal pelo conselheiro do TCE, Érico Desterro, que já deu entrevista aqui no 18 Horas explicando a ilegalidade desse tipo de contratação. E o Ministério Público do Amazonas informou em nota à imprensa que até hoje, segunda-feira, dia 6 de janeiro, não recebeu as explicações técnicas do plano de contratação direta dos servidores da área de saúde. E abre aspas, o que diz exatamente na nota. Em que pese reconhecer a gravidade dos problemas no setor e a necessidade de medidas urgentes para que os serviços prestados à população não sofram qualquer tipo de paralisação, o Ministério Público defende sempre o que determina a Constituição Federal, de que a investidura no serviço público se dê através de concurso público. Dessa forma, o MPAM, o Ministério Público do Amazonas, espera que o governo do estado demonstre como se dará a execução do plano de contratação direta de funcionários para o aludido setor, ao que tempo em que deverá apresentar, inclusive, prazo para que seja realizado concurso na área. Fecha aspas, diz o Ministério Público em nota distribuída à imprensa. O calendário de pagamento que atrasou os salários dos servidores públicos do Estado no final de 2019 é mantido pelo governo do Amazonas em 2020. Protestos de sindicatos e associações foram ignorados por decreto que mantém os pagamentos sempre no mês seguinte ao mês trabalhado. A reportagem é de Odiné Araújo. Os servidores públicos do estado vão ter que mudar as datas de pagamentos de contas ou pagar com atraso. A estratégia adotada pelo governo do Amazonas, que acabou atrasando o pagamento dos servidores nos meses de novembro e dezembro, vai permanecer por todo o ano de 2020, conforme decreto publicado no dia 30 de dezembro do ano passado. Com isso, o governo vai pagar apenas 11 meses de salário no ano. O alerta é feito pela presidente da Aspron Sindical, Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, Elma Sampaio. Na prática, o governo vai ficar devendo sempre um mês de salário do trabalho realizado pelos funcionários. Na realidade, o governo vai pagar 11 meses, né, no ano de 2020, mas não estamos com uma situação orçamentária financeira dos cofres do Estado com dificuldade, como o governador Wilson Lima vem afirmando. O fato é que nós vamos enfrentar o congelamento salarial por 2 anos, atraso de salários e é isso. De acordo com o decreto, os pagamentos dos servidores vão acontecer sempre de 2 a 5 de cada mês. Para o presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar, Gerson Feitosa, com o pagamento no mês seguinte ao trabalhado, vai ser inevitável quitar as contas sempre com juros. O servidor agora
não tem como honrar os compromissos que tem com diversos credores, e isso está criando, sem dúvida nenhuma, uma perda maior, porque quando paga com juros e a dívida que era um valor é mais alta, e aí o pouco do salário que se tem fica menor ainda diante dos compromissos. A gente inicia esse ano com muita tristeza e vendo que esse governo pra gente representa a maior decepção que se tem nos últimos anos. No ano passado, pela primeira vez na história, houve atraso no pagamento dos servidores públicos pelo governo do Amazonas. Mesmo nos momentos de crise mais profunda, como em 2009 e 2016, quando houve perda da arrecadação, os vencimentos dos servidores sempre foram pagos conforme o calendário estabelecido. Odinei Araújo para o 18 horas. Muito bem, 6 horas e 50 minutos. Mix FM 100,7, o melhor mix do Brasil. Agora sim, a terceira música de hoje é Senhorita, de Shawn Mendes e Camila Cabello. A música que foi originalmente concebida durante uma sessão de estúdio entre Charlie CX, mais 3 produtores, em especial Andrew Watt, né, que produziu aí a canção da Camila. Exatamente, Andrew Watt, antes da sessão de estúdio, criou uma melodia de guitarra que ele descreveu como uma influência forte da banda Fleetwood Mac. Quem conhece sabe de quem eu tô falando, né? E o José Feliciano. Pois é, que mistura mesmo, hein, Cid? Ele tocou a melodia na guitarra durante a sessão de estúdio, onde surgiram outras ideias para melodias e letras para formar Senhorita. A melodia, a letra do refrão da música acabaram se formando, incluindo o que se tornaria aí a frase de abertura. Adoro quando você me chama de Senhorita. Portanto, fechando o playlist de hoje, segunda-feira, Shawn Mendes e Camila Cabello, Senhorita. Playlist 18 horas. Shawn Mendes e Camila Cabello, a música Senhorita em 100,7. 18 horas. E o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o deputado Josué Neto, usou sua conta no Twitter para criticar o governo de Wilson Lima na gestão da crise da saúde. Crise essa marcada pela morte de 32 crianças cardiopatas, superlotação, falta de equipamentos, materiais cirúrgicos, medicamentos e atraso no pagamento de profissionais terceirizados. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, o Estado do Amazonas arrecadou 2,6 bilhões de reais a mais do que o previsto, ou seja, teve excesso de arrecadação. Isso quer dizer que não era para ter essa crise na saúde. O governo não acertou nas prioridades. Fecha aspas, escreveu Josué Neto. 18 horas. Olha, estamos na primeira semana útil do ano e olha só, você sabia que em 2020 os manauaras vão folgar mais e trabalhar menos, é isso mesmo. Isso porque dos 12 feriados nacionais, 11 caem em dia de semana e 10 podem ser enforcados com sábados e domingos, né? Aquela prolongada, né? Aquela estendida. O número de feriados prolongados não agrada muita gente, inclusive. Há uma queda na economia em alguns setores, como no comércio, por exemplo. Como explica, inclusive, a repórter Nathalie Moraes. O ano novo chegou com mais feriados na semana que 2019 e a possibilidade de esticar os dias de folga. Isso porque dos 12 feriados nacionais, 11 caem em dias de semana e 10 podem ser enforcados com sábados e domingos. Os manauaras vão contar ainda com mais 4 feriados, sendo 2 em dias de semana. Das comemorações nacionais presentes no calendário nacional, 6 são feriadões. Para quem não gosta das segundas-feiras, a boa notícia é que os feriados nacionais da Independência do Brasil em 7 de setembro, de Nossa Senhora Aparecida em 12 de outubro e de finados no dia 2 de novembro cairão neste dia da semana. Com tanto feriado, há quem preveja perdas econômicas. É isso mesmo. Segundo o presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas aqui de Manaus, Ralph Assayag, nos feriados que acontecem nas segundas e terças-feiras, as vendas reduzem em até 20%. Nós chegamos a perder 20% de venda. O problema maior são os feriados na sexta e sábado, porque ninguém abre, chegamos a abrir a loja pela manhã, mas ninguém abre pela tarde e o movimento realmente acaba, então perdemos 50% de venda. E aí sim, complica tudo para esses segmentos. Perda no comércio e ganho no turismo. Afinal, muita gente aproveita para pegar a estrada quando tem uma folguinha, ou então para comer fora de casa. Com isso, devem ser injetados na economia mais de 12 bilhões de reais, como explica o economista da
Fecomércio, José Fernando. As agências de turismo, os agentes de turismo, o segmento de hotelaria, restaurantes e bares, haverá um crescimento muito grande. Já chega até a uma estimativa de um faturamento do segmento da ordem de 12 bilhões de reais. Até o fim deste ano, o Ministério do Planejamento divulgará uma portaria com todas as datas oficiais de 2020. Nathalie Moraes para o 18 horas. Muito bem, 6 horas e 57 minutos. Karime Leão já finalizando, né? Já nos finalmente. Emi Luciano, nossos convidados para o cinema. Vamos lá, hoje foram 4, Karime, porque a gente não realizou o sorteio das 17 horas, o pessoal ficou cobrando. Então tá tudo certo agora. Vamos lá, ó. Foi o Maicon Viana, a Alice Pinheiro, a Taimara Cavalcante e o Bruno Corrêa. Parabéns, amanhã tem mais. Gente, muito obrigada pela participação. Valeu! Muito bem, vamos agora direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, hoje informamos que o funcionalismo público do Estado foi surpreendido com a notícia do aumento de salários para o alto escalão do governo do Amazonas. A reação da maioria dos servidores do Estado foi de justa indignação. Afinal, a maioria dos servidores está com os salários congelados por decisão do governador. Os reajustes de salários dos nomeados pelo governador chegou a até 225%. Na outra ponta da maioria dos servidores, o congelamento na realidade reduziu o poder de compra dos salários, pois não houve os reajustes pela inflação. Um detalhe: se a notícia não vazasse, o aumento salarial para o alto escalão ia ficar escondido. O governo não teve coragem de anunciar a medida, como faz com outros feitos menos importantes. Após bombar na internet, o governo não teve outra saída a não ser confirmar e dizer que o aumento dos salários no alto escalão está amparado na lei e que, escutem bem, decorreu da necessidade de reduzir a discrepância entre a remuneração do titular e seus substitutos legais. Os deputados que deram a carta branca para o governador aumentar os salários do alto escalão são os mesmos que negaram os reajustes para os secretários do governo em 2018 e autorizaram o congelamento dos salários da educação, saúde e segurança. E tudo isso aconteceu enquanto o governador anunciava que não tinha dinheiro para nada. A saúde piorava e a arrecadação do Estado aumentava em mais de 4 bilhões de reais. 18 horas. 7 em ponto, Karime Leão. Pra você, Carlão, uma ótima semana pra todo mundo, né? Ótima semana. Ótima semana, galera. Boa noite. Um beijo, até amanhã. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem Mixtura. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.